a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisando do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Boa noite a todos. É uma alegria muito, muito grande de poder nos reunir mais uma vez na presença de Jesus, nosso irmão maior, na presença de Deus, desses amigos abnegados do bem, que não cansam de nos infundir força e coragem nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, nos conectando com esse ambiente de paz, com essas energias que ora reina entre nós, pelo amor, com os nossos irmãos que se encontram conectados à distância em seus lares, também lembrando sempre dos irmãos nossos desencarnados, que também aqui se encontram com um propósito maior, de reaprender aquilo que nós aprendemos com Jesus, naquela época onde, naquelas paragens, Jesus pregava a todos nós, falando por parábolas muitas vezes, e para nós mostrando o quanto nós podemos sermos libertados dos nossos próprios vícios, das nossas ainda imperfeições. Jesus, naquela época, nós ainda estávamos como ovelhas desgarradas, perdidas, e aí o Pai, que nos ama incondicionalmente, nos envia Jesus de Nazaré, o Rabi da Galileia, o médico de almas, que vem nos convidar para que nós possamos, como diz a música, seguir Jesus. É fácil? Não, mas esse é o propósito para a nossa felicidade, seguir Jesus. Falarmos de Jesus é muito bom, não é? Mas vivermos Jesus,
vivemos os ensinamentos aqui deixados para a nossa própria evolução, é ainda melhor. Por isso nós precisamos aprendermos cada vez mais com os inúmeros exemplos de amor que Ele nos deixou. Nós vamos falar rapidamente aí das curas de Jesus. Jesus, pelo seu magnetismo, Ele conseguia curar à distância. Quando o centurião procura o mestre, na condição de pastor que é das nossas vidas, veio exemplificar o mais puro e verdadeiro amor. Então nós sabemos de todas as virtudes de Jesus, através do exemplo de humildade, de caridade, de compaixão, de misericórdia, para com todos nós, conhecendo as nossas imperfeições, mesmo assim, nos ama incondicionalmente, irá nos amar sempre. Então Jesus, quando Ele cura à distância, o servo do centurião estava doente, e o centurião então chega para Jesus e diz a ele que o seu servo estava muito doente. E ele diz para Jesus: o Senhor não precisa ir à minha casa, porque basta que o Senhor dê, pela sua palavra de amor, um comando, e o meu servo estará bom. Jesus admira daquela fé daquele homem, e aí Jesus diz a ele: vá, quando chegares à tua casa, o teu servo estará curado. E quando o centurião chega, o servo realmente estava curado. Quando nós chamamos as curas de Jesus de milagre, no dicionário fala que milagre é aquilo que é extraordinário, que é surpreendente. Naquela época, com aquele povo ainda rude, muitos ainda endurecidos de sentimento, Jesus precisava usar desse mecanismo para que tudo aquilo pudesse ser gravado naqueles corações famintos e sedentos do amor verdadeiro e do acolhimento. E aí Jesus vai curar também, além da distância, Jesus vai curar pela palavra. Quando o paralítico de Cafarnaum vê Jesus à distância, ele grita ao mestre: Senhor, filho de Davi. Filho de Davi significa: eu reconheço como Messias. E Jesus aproxima daquele paralítico e diz: o que queres que eu faça? Que eu ande? Então ande. Então anda. E o paralítico então, ele anda, Jesus também vai, nesse momento aí da cura do paralítico, os doutores da lei estavam ali, e aí Jesus diz assim para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E os doutores da lei, indignados, riem de Jesus e dizem assim, que Jesus não tinha autoridade para libertar os pecados, absolver os pecados daquele homem. E Jesus fala para os doutores da lei assim: o que é mais fácil? Dizer a este homem que os pecados estão perdoados? Ou dizer a ele: pegue a tua cama, levante e ande? Os doutores da lei riram mais de Jesus e disseram: claro que é perdoar os pecados, porque jamais você conseguiria fazer este homem andar. Jesus então olha para aquele paralítico e diz assim: tome a sua maca, levante e ande. E o paralítico andou. Jesus também vai curar o cego de Jericó,
que é chamado de Bartimeu. Os cegos daquela época, eles não tinham nomes, eram chamados de cegos. Bartimeu porque era filho de Bartimeu, né? Então Jesus, ele chega e pede para Jesus que Jesus o curasse. E aí Jesus percebe a fé de Bartimeu e ele volta a enxergar. Jesus também, além de curar à distância, além de curar pela palavra, Jesus cura tocando as pessoas, né? Jesus não cura todos da mesma forma. Jesus cura de 7 maneiras diferentes. Inclusive nos evangelhos, segundo os pesquisadores, são 28 passagens. Nós vamos citar aqui algumas, né? Naquela época, os rancenianos, os leprosos, eles não podiam ser tocados, eles eram excluídos da sociedade. E Jesus transgride a lei. Quando ele vai curar esse leproso, ele toca no leproso. E o leproso, ele é curado da lepra. Jesus então fala para o leproso ir de encontro aos sacerdotes do templo para mostrar aos sacerdotes que ele já estava curado. Aí vem a pergunta: Shaolin, mas se a mão direita não possa saber o que deu à esquerda, será que Jesus não estava entrando em contradição? Porque Jesus mandaria esse leproso procurar os daquela época, né, os sacerdotes. Porque naquela época, para as pessoas se reintegrarem à sociedade novamente, só poderia acontecer a partir do momento que elas estivessem sem aquela patologia, sem aquela doença. E eram exatamente os sacerdotes que reintegravam as pessoas, né? Então, Jesus cura tocando as pessoas. E Jesus também não cura só quando ele é tocado, quando ele toca nas pessoas, como também ele cura quando alguém o toca. A mulher hemorroíça, naquela época de Moisés, as mulheres, quando estavam menstruadas, naquela época era considerado que a mulher estava impura. Nada, tudo que ela tocasse era impuro. Se ela tocasse num vaso, tinha que ser quebrado. Tudo, absolutamente tudo. Ela não podia ter contato, não tocar nas pessoas. Ela estava ali, naquele momento, totalmente excluída, porque ela estava impura. Faziam 12 anos que essa mulher estava com essa hemorragia direto. E aí ela transgride as leis. Ela fica sabendo que Jesus estava por ali. Ela vai até a multidão. Ela toca no manto de Jesus com a fé de que se ela o tocasse, ela seria curada. Quando ela toca na veste de Jesus, Jesus pergunta aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos dizem assim: mestre, a multidão toca, o Senhor de todos os lados. Não, alguém me tocou e saiu virtudes. A mulher hemorroíça levanta, chega perto do mestre e diz: Senhor, foi eu. Jesus diz assim: vá, a tua fé te curou. A gente vê aí já o poder da fé, né? Jesus cura o surdo mudo. De que maneira? Como Jesus cura? Jesus pega a sua saliva, coloca na boca desse surdo mudo, ele tinha dificuldade de falar, e aí esse homem volta então a falar. Jesus vai curar o cego de Betsaida. Jesus não cura ele naquele local. Jesus leva o cego para fora da cidade
E aí, chegando lá, Jesus vai cuspir nos olhos desse cego, aproveitando da saliva, passando nos olhos, para que esse cego voltasse a enxergar. Shaolin, por que Jesus usava, talvez, com os cegos, às vezes, técnicas mais materialistas, dessa forma? Porque como eles não enxergavam, tinha-se necessidade de fazer todo esse mecanismo, né? E uma das curas também mais surpreendentes é o cego de nascença, que Jesus vai curar. Jesus pega, cospe, pega um pouco de terra, faz uma lama, passa nos olhos do cego de nascença e diz para o cego: vá até o tanque de Bethesda e lave o rosto. O cego sai tateando, ele vai, lava o rosto e ele enxerga a imagem dele na água do tanque. E aí Jesus vai fazer alguns dos mais também belíssimos curas, que são as ressurreições. Jesus cura o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e Jesus ressuscita também Lázaro, que eu até já comentei aqui, né, algumas vezes, que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, isso. E aí elas ficam sabendo que Jesus estava ali, próximo. Elas vão até Jesus. Marta diz a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor pode curá-lo se o Senhor quiser. Jesus sabia que Marta não acreditava em ressurreição. E ela impõe a Jesus para ressuscitar Lázaro. E aí, Jesus, ela volta para casa e ali acontece a primeira fake news. Naquela época já existia fake news. Marta chega em casa e diz para Maria: Maria, o mestre está te chamando. Maria vai. Quando Maria vê Jesus, de longe, ela o avista, cai de joelho nos pés do mestre e diz assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E chora copiosamente. Jesus toma de compaixão daquela mulher e pergunta a ela: onde o colocaste? E aí ela leva ele, o mestre, até aquela tumba que tinha uma pedra muito pesada. E Jesus então não retira a pedra. Ele pede para aqueles homens que ali estavam, que eles retirassem a pedra. E a gente pergunta, né? Por que Jesus, com o magnetismo, com tudo que ele já tinha, não retirou a pedra? Porque já estava nos ensinando a importância da nossa parte, né? De nós também, ajuda-te e o céu te ajudará. Não é assim? Temos que fazer a nossa parte. E uma das curas mais extraordinárias de Jesus é a cura de Maria Madalena, né? Quando ela encontra Jesus, ela diz para Jesus que nenhum homem havia conversado com ela, né, daquela maneira, com tanto amor, né, com tanto carinho. E aí ela fala para Jesus que ela tem fome e sede de ser amada. E Jesus diz a ela: não queira o amor, seja o amor em sacrifício. E ela diz: mas só em sacrifício o amor, Senhor? Ele diz: olha, o amor em sacrifício tem que existir renúncia, renunciar de nós mesmos, né? E aí ela diz para Jesus fala: veio o amor das mães para os seus filhos.
o quanto de sacrifício uma mãe não faz por um filho. E ela diz para Jesus: ah, Senhor, eu não posso ser mãe. E aí ele pergunta para ela: Maria, qual amor é maior? Aquela que cria o seu próprio ventre, ou aquela que cria o ventre alheio? E aí Maria de Madalena, ela passa pelo processo da transformação moral. Ela escolhe mudar, ela escolhe seguir Jesus verdadeiramente na prática, colocando em prática o amor ao próximo como a si mesmo. Coloque em prática o amor e a caridade como Jesus exemplificou. E aí nós pensamos muito assim: ah, Shaolin, mas Maria Madalena encontrou pessoalmente com Jesus. No livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus, senador romano orgulhoso, com a filha com uma doença incurável na época, quando a filha já estava quase que em fase terminal, queimando em febre, Públio Lentulus procura Jesus, tem um encontro com Jesus, belíssima cena quando é narrada no livro. Mas Públio Lentulus volta para casa e não acredita. Quando ele chega, a filha tinha sido curada, a filha não tinha nada. Só que ele acredita que foi Jesus que curou a filha? Não, ele fala e afirma com veemência que foram os deuses. Naquela época eles achavam que Jesus era tão fraco, mas tão fraco, que ele não conseguiu salvar nem a si mesmo. E aí a gente vai pegar outro exemplo no livro Paulo de Tarso, quando Saulo, na condição de perseguidor do Cristo e do cristianismo, quando Jesus encontra com ele, naquele momento para frente, ele deixa de ser Saulo, o perseguidor. Quando Jesus diz para ele na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? A luz de Jesus era tão forte, o magnetismo era tão intenso, que Saulo fica cego. E é exatamente Ananias, que ele estava indo perseguir, naquele momento, quando antes Jesus encontra ele, que faz, depois de um tempo, volta, concede a ele a visão novamente. Então não basta nós argumentarmos ainda hoje: ah, porque se eu encontrasse Jesus. Nós encontramos todos os dias com Jesus, não é assim? Nós encontramos com Jesus, como ele mesmo disse: quando fizerdes algum desses pequeninos, a mim mesmo estarás fazendo. Nós encontramos Jesus naqueles que se encontram, irmãos nossos, caídos no relento, muitas vezes passando fome e frio. Ali que nós vamos encontrar Jesus. É muito mais fácil nós encontrarmos espíritos de escola na calçada, na sarjeta, do que nós encontrarmos espíritos de luz nas esferas mais elevadas dos planos espirituais. Porque o amor é tão grande, tão milagroso, que nós encontramos Jesus naqueles que nós condenamos, naqueles que nós julgamos, naqueles que nós viramos as costas. Nós encontramos Jesus naquele ente querido, difícil, que nós chamamos de pedra no sapato, que nós batemos de frente, quando aquele ente querido muitas vezes está gritando, brigando, tendo atitudes agressivas, porque no fundo ele está gritando: me acolha, eu preciso de ajuda, eu preciso de você. E às vezes a gente faz diferente,
Nós estamos ainda buscando somente os bonzinhos. A gente quer o marido perfeito, a esposa perfeita, a casa perfeita. Será que nós merecemos tudo isso? E se nós tivéssemos isso, talvez nós não estaríamos mais egoístas, mais orgulhosos do que nós ainda, muitas vezes, ainda temos e insistimos em cultivar em nós. E a parte mais bonita de tudo isso, das curas de Jesus. Jesus não queria e não quer curar corpos físicos. Jesus quer curar a nossa alma, o nosso espírito, através da prece, do esforço próprio, de nós vencermos a nós mesmos, de nós deixarmos morrer o homem velho para nascer o homem novo. Shaolin, nós não podemos fazer a multiplicação dos pães como Jesus fez naquelas pairagens junto aos discípulos e aquela unidade, aquela legião de seguidores. Mas nós podemos levar uma cesta básica sequer a uma pessoa, irmão nosso, necessitado. Levar só a cesta básica? Não. Leve do seu sentimento, do seu carinho, do seu amor, do acolhimento. Shaolin, nós não podemos fazer cego enxergar como Jesus fez naquela época, mas nós podemos perfeitamente sairmos da zona de conforto do nosso lar e ir ao Instituto do Cego, estar lá, assentado lá. Eu estou aqui, eu estou te percebendo. Ler algum trecho, ler palavras de esperança, de encorajamento. Nós podemos ver um cego esperando para atravessar a rua. Muitas vezes nós passamos deixando para o outro, porque nós estamos na correria incessante e nós esquecemos de olhar à nossa volta, de perceber o outro, e a gente liga no automático, e isso vai, e a gente vai deixando Jesus para terceiro plano, para segundo, terceiro plano. O que nós vamos levar? O que nós estamos correndo atrás? Com o que nós estamos dedicando o nosso tempo? Precioso tesouro que nos é concedido. Jesus, Shaolin, nós não podemos fazer todos esses milagres. Nós poderemos ser um milagre na vida de tantas outras pessoas. Ser um milagre em nossas próprias vidas. Quando nós decidimos seguir o Cristo. Conhecimento, teoria, nós já temos de sobra, não? Falta muitas vezes pôr a mão na massa, enfrentar nós mesmos, olhar no espelho como nós verdadeiramente somos. Essa frase é belíssima de Bezerra de Menezes, quando ele diz assim: sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Por isso, meus amados irmãos do Jornada Terrena, vamos sempre escolhermos estarmos com Jesus. Como diz a música, ir de encontro, praticar a lei de amor, justiça e de caridade. Só existe um caminho para a nossa verdadeira felicidade: seguir o Cristo, usando e doando o melhor que nós temos. Shaolin, somos muito imperfeitos ainda. Nós sabemos disso.
Alguém que já foi em sopa fraterna? Muitos, né? Sopa do centro ou de qualquer outro lugar. Ganha-se muito legumes. Muitas vezes os legumes estão um pouco comprometidos uma parte, está meio podre, não é assim? O que a gente faz? Descarta a parte ruim e aproveita a parte boa. Assim Deus, Jesus, a espiritualidade maior faz conosco. Somos imperfeitos, mas todos nós temos uma centelha de luz, aonde todos nós podemos e devemos oferecermos essa luz onde quer que nos encontremos, sobretudo, principalmente, entre quatro paredes dentro do nosso próprio lar. Se Jesus tivesse vindo àquela época e curado somente corpos físicos, materiais, talvez ainda até hoje nós não lembraríamos nem do nome de Jesus. Por isso a proposta de Jesus naquela época, a proposta de Jesus hoje para cada um de nós é a nossa transformação íntima, é o milagre de nós buscarmos Jesus. Sozinhos é um tanto quanto difícil, mas se nós falarmos e buscarmos Jesus e dizermos: Jesus, segura nas minhas mãos, porque contigo eu posso, contigo eu dou conta, contigo a trajetória se torna menos pesada, menos sofrimento. Eu gosto muito de dizer que quantas refeições nós fazemos por dia para o corpo físico? No mínimo 3, 5, 4. A minha esposa me chama de Lobo Afonso. E além disso, ela fala assim que eu tenho moela. Come pedra e não passa mal. Eu devo fazer umas 12 refeições no dia. E ela ainda fala assim: meu bem, você que come o que engorda. Então isso não é justo. Ela não acha justo. Nós damos essa quantidade de refeição, de alimento para o nosso corpo. E aí eu pergunto para mim mesmo: quantas vezes nós oferecemos alimento aos nossos espíritos? Nós saímos de uma... Aliás, saímos não. A pandemia ainda está entre nós, graças a Deus, aos cientistas, à misericórdia divina. Quando nós estávamos todos reclusos dentro do nosso lar, trancados, que não podia sair, quase igual a mulher hemorroísta, não podia quase, não era assim? Não podia tocar no outro. Se tivesse aqui alguém, naquela época, e desse uma tosse, tossisse aqui, não sobrava nem o desencarnado, assim? Ou então se espirrasse, deu um espirro, e aí eu vou lembrar para vocês o quanto todos nós estávamos morrendo de vontade de dar um abraço, e nós não podíamos. Quantos abraços nós estamos dando por dia? Hoje nós podemos. Hoje nós podemos. E é assim, em pequenas coisas, pequenos detalhes, quando nós estudarmos o Cristo, nós precisamos colocar em prática. Porque sem Jesus, uma flor tem 1000 espinhos, é difícil. Mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores, né? Que nós possamos então seguir o Cristo, praticar o Cristo, lembrarmos do quão nós seremos mais felizes quando nós decidirmos
segui-lo, colocar em prática o que o Evangelho de Jesus vem nos ensinar. Faz mais de 2000 anos que ele esteve aqui entre nós. E por que será que nós ainda estamos com tanta dificuldade de tirarmos essas ervas daninhas de nós mesmos? Só isso, se nós quisermos, para nós encerrarmos, se nós quisermos sairmos das sombras, só existe um método: adentrando a luz. E essa luz chama amor, porque o amor vence e sempre vencerá. Muita paz. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado.